Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 21 de junho, e a igreja hoje nos apresenta a memória de São Luís Gonzaga, aqui na nossa Catedral Diocesana em Novo Hamburgo. Nossa paróquia é dedicada a São Luís Gonzaga e hoje estamos em festa. E eu quero te convidar, com São Luís, a iniciarmos esse momento de meditação da palavra, invocando a presença de Deus entre nós. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, esse último versículo do Evangelho de Mateus que nós acabamos de ouvir, ele nos chama muita atenção. Porque Jesus nos diz o seguinte: se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Ou seja, se você tem o olhar educado pela palavra de Deus, educado pela oração, um olhar sensível àquilo que agrada ou desagrada ao coração de Deus, um olhar que busca enxergar a beleza das coisas criadas por Deus como contemplação da majestade de Deus e não como desejo de possuí-las, esse olhar me levará sempre cada vez mais a iluminar não somente a minha vida, o meu coração, a minha alma, como também tudo e todos ao meu redor. Nós, os cristãos, que fomos formados por Deus como seu povo, nós precisamos ter um olhar iluminado, que seja capaz de trazer para o nosso interior, para o nosso coração e a nossa alma, coisas que de fato mantenham a nossa vida na luz da verdade, na luz da justiça, na luz da bondade, na luz do perdão. Se pelo contrário, nós, enquanto cristãos, cedemos aos encantos do mundo e damos ao nosso olhar um olhar puramente materialista, de desejo, de cobiça, de ganância, de ter ao invés de ser, nós passamos a viver na escuridão. Quando nós lançamos o nosso olhar humano sobre a realidade social que vivemos, a realidade humana dos nossos tempos, o que nós mais percebemos? Homens e mulheres que estão sadios ou homens e mulheres adoecidos? Homens e mulheres que caminham na luz ou homens e mulheres que estão envoltos nas trevas? Homens e mulheres que, apesar das suas dificuldades pessoais, financeiras, das dificuldades que o mundo apresenta, seguem de cabeça erguida, olhando para o alto e buscando forças em Deus? Ou homens e mulheres que, desejosos de todas as coisas da terra, estão fechados cada vez mais em si mesmos, deprimidos e sem brilho no olhar? Eu digo aos senhores e senhoras que é a segunda opção. E por quê? Porque o homem moderno, que quer abolir a todo custo Deus da sua vida e da sociedade, ele tem seu coração focado nas coisas materiais. O homem moderno trabalha incessantemente para ajuntar tesouros na terra. Ou seja, o homem moderno edifica uma vida que é passageira, investe em algo que não durará para sempre, acumula coisas que não poderá levar consigo para a eternidade. Este é um retrato fiel da humanidade no século XXI. São homens e mulheres, pais e mães de família,
que trabalham exaustivamente para ter, para dar aos seus filhos coisas materiais, esquecendo-se de eles mesmos serem e ensinando os seus filhos a desprezar qualquer coisa que não seja o material. Ensinam seus filhos a correr atrás do ter, mas não dão aos seus filhos lições preciosas de vida para que eles sejam. E sejam o quê? Homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres honestos, retos, inteligentes, sensíveis, capazes de compadecer-se das necessidades do outro, empáticos a todo aquele que aparece diante de si, solidários com aqueles que mais necessitam. Esta não é a realidade da sociedade que nós vivemos. O mundo atual coloca Deus de lado e traz para o centro o homem. O mundo atual despreza os bens eternos e fixa seu olhar nos bens que são passageiros. Tudo aquilo que nós construímos nesse mundo, materialmente falando, se não é por amor a Deus, por amor ao próximo e para honrar a memória daqueles que antes de nós também o fizeram pensando em Deus e no próximo, não tem proveito algum para nós. Não produzirá fruto nenhum de eternidade na nossa vida. E quantos são os homens e mulheres que querem viver uma vida assim? E por quê? Porque o seu tesouro está nas coisas materiais, não está no céu. E aqui nós compreendemos muito bem aquilo que Jesus nos fala no meio do Evangelho. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quantos são os filhos que literalmente abandonam seus pais por causa do trabalho e da carreira profissional? Quantos são os filhos que de domingo a domingo trabalham para terem carro, para terem um telefone de ponta, para estarem o tempo todo inseridos no meio social e não convivem com seus pais? E também quantos são os pais e mães que trabalham exaustivamente, como eu dizia agora há pouco, e não convivem com os seus filhos, não educam os seus filhos, não os levam para Deus, não os fazem homens e mulheres decentes, honestos, retos e trabalhadores. E por quê? Por causa do desejo desenfreado pelas coisas materiais. E entendamos, o homem que tem o seu coração colocado nas coisas materiais, o homem que vive para ter e não é, este homem é incapaz de suportar tribulações e sofrimentos. Este homem, uma vez que abandona a graça do céu, uma vez que tira o seu coração e olhar da eternidade e os fixa exclusivamente nas coisas terrenas, este homem perde completamente toda a sabedoria e força para enfrentar as adversidades da vida. Porque, afinal de contas, caríssimos, a nossa vida é uma vida de adversidades. Nós passamos por muitas tribulações e as tribulações são quase que constantes na nossa vida. E aqueles que não têm o coração e o olhar postos no céu não conseguem sobreviver às dificuldades do dia a dia. Jesus nos faz esse convite hoje, no dia em que nós celebramos São Luís Gonzaga, um jovem nobre, filho dos duques de Mantua, que deixou toda a riqueza e o poder para dedicar-se a Deus e aos mais pobres. Um jovem que fazia sacrifícios diários, um jovem que desprezava-se a si mesmo e desprezava o mundo, mas um jovem que trabalhou excessivamente para que o Senhor fosse conhecido e amado por todos. Um jovem que dedicou-se a obras de caridade, como por exemplo a de recolher os mortos durante a peste em Roma. Um jovem que já em vida, no seminário, era considerado pelos seus próprios companheiros de formação como um santo. Chegavam inclusive a guardar objetos que Luís havia tocado, porque sabiam que era uma relíquia e que ele seria um santo. E de fato foi. Então pensamos a São Luís,
esse jovem que é modelo de desapego das coisas do mundo, desapego das riquezas, esse jovem que é modelo de castidade, modelo de serviço, que reze por nós, que interceda por nós junto de Deus e nós também tenhamos o nosso coração posto no céu, onde está o nosso verdadeiro tesouro. E agora, receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.